Olá, meus amigos concurseiros. Eu sou o professor Rodrigo Bandeira, de Geografia do Amapá e de Atualidades. Estou gravando aulas aí para o concurso da Segurança Pública no Amapá. Hoje, dando prosseguimento, nós vamos trabalhar a questão da hidrografia do Amapá, vamos falar dos rios amapaenses. Mas antes eu vou te pedir aí para dar uma curtida no vídeo, né? Para compartilhar com os amigos. Esse é um trabalho gratuito para contribuir para as pessoas que estão correndo aí atrás de um emprego público. Bom, eu vou começar a falar da hidrografia amapaense, mas para a gente entender a hidrografia amapaense, nós temos que entender que o território brasileiro ele é dividido em dois tipos de bacias hidrográficas, dois conjuntos de bacias. Existem os conjuntos de bacias chamadas de bacias hidrográficas principais, que tem os rios principais e os seus afluentes, e existe o conjunto das chamadas bacias secundárias. As bacias principais brasileiras são a bacia amazônica, a bacia tocantina, a bacia do São Francisco e a bacia platina, formada pela bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai. As bacias secundárias, elas são bacias de rios bem menores, que ficam mais próximos do litoral e que são três conjuntos. As bacias do norte e nordeste, que inclui o Amapá, as bacias do leste e as bacias do sul-sudeste. O Amapá, ele possui rios em dois conjuntos de bacias. Ele possui rios que fazem parte de uma bacia principal, que é a bacia amazônica, e ele possui rios que são independentes da bacia amazônica e que são chamados de bacia secundária do norte ou do Amapá. Observando aqui no mapa, esses rios que a gente vê aqui, ó, começando por esse aqui, esse conjunto aqui formado por esse rio que corre aqui, ó, chamado Rio Jari, mais esses outros aqui, ó, como o Rio Cajari, como o Rio Mazagão, como o Rio Matapi, esses rios aqui, todos eles com os seus afluentes, acabam desaguando no Rio Amazonas, na foz do Amazonas que fica localizada bem aqui. Então, rios como o Rio Jari, Mazagão, Matapi, Cajari, todos esses rios aqui que desaguam no Amazonas fazem parte da bacia hidrográfica amazônica. Portanto, fazem parte de uma bacia hidrográfica principal, correto? Agora, quando você observa esses rios daqui da parte norte, incluindo esse aqui, ó, que é o grande rio Araguari, com o seu afluente Amapari e os vários depositários que tem aqui, o rio Oiapoque, esse daqui, ó, o rio Uaçá, bem aqui, o rio Preto, certo? Quando a gente observa esses rios, a gente vê que eles são independentes do rio Amazonas. Então, eles fazem parte de um conjunto de bacias chamadas de bacias do Amapá ou bacias do norte, que corresponde a um conjunto de bacias secundárias do Brasil, correto? Uma segunda forma que a gente pode dividir os rios do Amapá é dizendo quais rios que são limítrofes com outros territórios e quais rios que são genuinamente amapaenses. Então, por exemplo, vamos destacar dois que são limítrofes. O Rio Jari, bem aqui embaixo, ó, ele é um rio limítrofe entre o Amapá desse lado e o Pará desse lado. Então, ele não é genuíno, ele não é só do Amapá. Segundo exemplo, o rio Oiapoque, que corre bem aqui, ó, ele é um rio limítrofe entre o Amapá, bem aqui, ó, e a Guiana Francesa desse outro lado. Então, rios limítrofes são aqueles que servem em divisa com outros territórios e que não são exclusivamente do Amapá. Jari e Oiapoque são os exemplos. Agora, quando a gente observa o Araguari, que corre aqui por dentro do Amapá, ó, e vem desaguar bem aqui, entre Cutias e Amapá, onde ocorre o fenômeno da pororoca, ou ocorria, né? Que acabou morrendo por conta das hidrelétricas e da pecuária, certo? Quando a gente observa o rio Araguari,
a gente vê que o rio Araguari ele corre e deságua em território amapaense. Então ele é o que a gente chama de um rio genuinamente amapaense. É o exemplo aqui do Uaçá, é o exemplo aqui do Rio Preto, é o exemplo aqui do rio Amapá Grande, é o exemplo do rio Calçoene, bem aqui, é o exemplo do rio Cunani, bem aqui. Enfim, todos esses rios dessa porção norte que desaguam no Oceano Atlântico, eles acabam sendo, com exceção do Oiapoque, tá? Rios genuinamente amapaenses. Tranquilo? Beleza? Bom, eu queria dar destaque aqui para os 3 principais rios do Amapá, com exceção do Amazonas, porque obviamente o Amazonas é o principal rio do Brasil e do mundo, logo vai ser o principal rio no Amapá, né? O Amazonas aqui no Amapá, ele é essa parte aqui, que banha essa porção sul e leste, onde esses daqui desaguam, onde fica Santana, onde fica Macapá, certo? Essas ilhas aqui do Baili que estão aqui na foz do Amazonas, já chegando no oceano. Então esse rio de 7.100 quilômetros, com a maior bacia hidrográfica do mundo, com o maior volume de água do mundo, ele deságua nessa região e Macapá fica na margem esquerda do Amazonas, tá? Já vi questão falando em margem direita, ficar ligado nisso. Na margem direita é Belém, lá do outro lado da Ilha do Marajó. Além disso, aqui na frente de Macapá, o conjunto de ilhas faz com que a gente fale em delta do Amazonas, tá? Ok? Bom, mas eu quero destacar os 3 principais rios do Amapá. Primeiro vamos começar aqui pelo número 1, que nasce mais ou menos por aqui e desce nessa direção, desaguando aqui. Esse rio é o rio Oiapoque. Ele corre 350 quilômetros, ele desce aqui em direção do Oceano Atlântico, onde ele vai desaguar na região onde fica o Cabo Orange, que é o limite norte do território, né, do litoral brasileiro. O rio Oiapoque, ele serve de divisa com a Guiana Francesa, como que a gente está vendo aqui. É um rio muito rico em pescado e é um rio bastante encachoeirado. Cachoeiras como as Goiabeiras, Mananá, dentre outras, certo? O segundo rio que eu quero destacar é esse, é o Rio Jari. O Rio Jari, ele tem 785 quilômetros. Ele desce daqui da Serra do Tumucumaque, nessa direção, vindo em direção do Amazonas, onde ele vai desaguar aqui, na foz do Amazonas, aqui na boca do Jari, aqui onde também tem a área do Rio Cajari, correto? O Rio Jari, ele separa o Amapá do estado do Pará. Ele é também bastante encachoeirado e na região onde fica a Cachoeira de Santo Antônio foi construída uma hidrelétrica que hoje é a hidrelétrica mais potente em território amapaense, que é a hidrelétrica de Santo Antônio do Jari. Beleza? Por fim, eu queria destacar esse aqui, que é o rio que corta o coração do Amapá, o rio Araguari. O rio Araguari, ele nasce na região chamada de Serra Lombarda, aqui, mais ao norte, e desce, cortando o interior do Amapá, passando por cidades como, por exemplo, Porto Grande e Ferreira Gomes, e acabando por desaguar aqui, entre o Amapá e Cutias do Araguari. Perfeito? O rio Araguari, ele recebe o rio Amapari, que por sua vez desce da Serra do Navio, e é usado, por exemplo, para lavagem de minério de manganês, né? E como fez muito isso por lá, ok? O rio Araguari possui 200 quilômetros de extensão. Ele tem 36 cachoeiras catalogadas. Em 75 foi construída a primeira usina hidrelétrica do Amapá, a usina hidrelétrica de Coraci Nunes, e recentemente foram construídas 2 novas hidrelétricas. Subindo o rio, a partir de Coraci Nunes, a montante, temos a hidrelétrica de Cachoeira Grande, e descendo o rio, chegando já na cidade de Ferreira Gomes, nós temos a hidrelétrica Ferreira Gomes. Então hoje o rio Araguari é o rio amapaense mais aproveitado no seu potencial hidrelétrico, mas isso associado
com a questão da criação bubalina aqui na região dos lagos, próximo da Foz, fez com que o rio esteja sofrendo grandes perdas territoriais, inclusive com a morte da pororoca. É isso aí, meus amigos. Um abraço, até o próximo.